Boa tarde a todos. Iniciamos agora a 18ª reunião ordinária, primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Eu agradeço a presença dos membros, Tânia Larson, secretária da Comissão de Finanças, hoje interinamente como presidente, o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Ninfo, o vereador Pelé, e a presença do vereador Paraíba. Eu coloco em discussão a leitura e votação da ata da reunião anterior. Em votação? Ok, aprovado. Aprovado. Não, só para conhecimento, Solicito ao vereador Fábio D'Alonso a leitura dos expedientes. Pois não, vereadora Tânia. A Câmara de Vereadores, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, assunto: convite para a reunião da Comissão de Finanças. Em atenção ao ofício número 1813, o qual remeteu a esta secretaria o convite para a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, a ser realizada no dia 7 de junho de 2017, às 16 horas, informamos que o senhor Miguel Ângelo Bertolini, secretário de Administração e Planejamento, representará o secretário na referida reunião, a qual versa sobre o projeto de lei número 80/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o ingresso do município de Joinville no consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Atenciosamente, Flávio Martins Alves, secretário da Fazenda. Esse ofício veio da Fazenda. Está aqui o nosso secretário Miguel, presente já. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Vamos à distribuição das proposições aos relatores. Nós temos aqui 5 proposições de trabalho aqui. Projeto de Lei Complementar 58/2017, autoria Poder Executivo, assunto: amplia o período de licença e cancela penalidades. Eu passo a relatoria para o vereador Pelé. Projeto de Lei Ordinária número 188/2017, autoria Poder Executivo. Autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, a celebrar o convênio com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Passa a relatoria para o vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 198/2017, autoria Poder Executivo, assunto: ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato do consórcio público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal e da outras providências. Passa a relatoria para o vereador Ninfo.
Projeto de Lei Ordinária 202/2017, autoria Poder Executivo. Assunto: autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Passo a relatoria, me designo relatora. Nesse segundo momento, eu passo para a abertura dos trabalhos da Comissão de Urbanismo, o vereador Fábio D'Alonso. Boa tarde, obrigado, vereadora Tânia. Quero, na condição de secretário da Comissão de Urbanismo, nesse momento, declarar aberta a nossa comissão, destacando a presença do vereador Arilson Girardi, bem como também do vereador Paraíba. Como já foi falado, reunião conjunto com a Comissão de Finanças, que tem como objetivo discutir o projeto de lei número 80/2017 do Poder Executivo, que autoriza o ingresso do município de Joinville no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Foram convidados para esta nossa reunião a Secretaria de Administração, que já está presente o secretário, bem como o secretário da Fazenda, que já foi feita a leitura, está sendo também representado pelo secretário Miguel, a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Temos algum ofício? Então, Companhia Águas de Joinville, Agência Municipal AMAI e Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que está aqui presente o senhor Adir Fácio, é isso? É diretor-geral da ARES, bem como o senhor Luiz Américo de Oliveira, da Ouvidoria da ARES. Então, eu vou pedir aqui a permissão dos senhores vereadores, até para a dinâmica dessa nossa reunião, se os vereadores assim entenderem. Eu vou pedir, num primeiro momento, ao vereador Ninfo, que for proponente, que faça a sua explanação, e aí, por extensão, se Vossa Excelência assim entender, passar para a assessoria jurídica. Vossa Excelência já havia comentado a respeito disso, para, na sua fala, ser complementada pela assessoria jurídica. Depois, eu vou passar para o Executivo Municipal e, um terceiro momento, para os senhores vereadores, se assim os senhores entenderem. Então, vai ser feita a explanação, a posição por parte do Executivo, e depois a área, se também assim entender, e depois nós deixaríamos para o final os senhores vereadores. De acordo? Ok, então passo a palavra ao proponente desta nossa reunião, doutor Ninfo. Muito obrigado. Saúdo aos colegas aqui presentes, aos senhores e senhoras que nos prestigiam com a presença. Como assunto... Seja bem-vindo, Richard. Como o assunto realmente é muito relevante e nós temos uma preocupação em poder realmente preservar a cidade de Joinville, o nosso prefeito, a nossa prefeitura. Nós fizemos uma análise profunda desse assunto através do nosso departamento jurídico e constatamos algumas situações que a gente precisaria ter alguns esclarecimentos adicionais, uma vez que é muito abrangente, né? A ARES tem hoje uma presença em 177 cidades, que representam um universo de 2.668.000 pessoas, nós levantamos esses números, e Joinville passa a participar nesse evento com 569.000 habitantes, representando, portanto, 21% da totalidade. Ou seja, Joinville, de repente, ingressa num ambiente onde a maior cidade hoje é Chapecó, com 209.000 habitantes, Jaraguá do Sul 167 e Palhoça com 161, que essas três cidades juntas
não alcançam o número de Joinville, né? Como há uma série de implicações, como nós temos uma experiência com a Maia aqui de Joinville, que chega o presidente da Águas de Joinville, seja bem-vindo, João May. Como nós temos alguma experiência nesse ambiente, então nós queríamos esclarecer alguns detalhes para podermos levar realmente adiante esse processo. Uma das coisas que nos criou uma determinada questionamento é a questão do consórcio, que o consórcio ele é constituído na sua grande maioria por prefeitos das cidades onde a MAI tem a sua presença. Aí fica uma pergunta, né? Como é uma entidade independente, de que forma a gente se imagina uma entidade que tem prefeitos como seus conselheiros? Se você vai fazer há uma reclamação numa cidade XYZ, onde o prefeito é o conselheiro, como é que essa entidade, esse consórcio, procede? Porque é uma situação, de alguma forma, um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Aqui em Joinville, a MAI, ela não tinha nenhum relacionamento com a cidade, era independente e poderia, de alguma forma, ter ações em cima da Águas de Joinville, coisa do gênero. Mas como o assunto é muito complexo, nós formulamos uma série de perguntas e trouxemos o Dr. João de Maté, que estudou esse assunto mais do que todos nós juntos, pudesse, no momento oportuno, presidente, levantar as questões, as argumentações, nós vamos complementando para que a gente saia daqui absolutamente tranquilos. Porque a grande preocupação nossa, senhores e senhoras, é que isso aqui não se torne uma COSIP, uma nova COSIP, porque criou um problema para os vereadores muito sérios, que vai ter resultados, com certeza, que possam prejudicar os vereadores em particular. E para que esse assunto também não tenha essa mesma conotação, porque o envolvimento é tão grande quanto, nós gostaríamos de trazer esse assunto à pauta para a discussão, no melhor objetivo de poder dar a todos nós a segurança de que esse serviço será daqui para sempre. Não é uma atitude para funcionar somente este ano, ele vai funcionar daqui para frente ad eterno. Quanto mais perfeito nós formos no questionamento e no condicionamento, mais fácil será a vida posteriormente. Por isso, se me permite, eu vou pedir ao Dr. João de Maté que faça a sua apresentação. Por favor, Dr. João. Obrigado, vereador Ninfo. Antes, porém, eu quero registrar a presença do vereador Richard, que é integrante da Comissão de Urbanismo, bem como também do vereador Rodrigo Coelho, integrante da Comissão de Legislação e Justiça. Com a palavra, doutor de Maté. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, presidente. Deixa eu aumentar aqui. O pessoal é mais baixo, normalmente. Senhores vereadores, a pedido do senhor Ninfo, que é o relator desse processo, do projeto, nós analisamos os números que foram apresentados e surgiram mais dúvidas do que certezas, então por isso que houve a necessidade de ser complementada essa situação. A primeira delas é em relação à motivação dessa mudança, né? A MAI ela é uma estrutura que ela já existe, ela está prestando um serviço, a princípio não se tem notícia de que ela seja problemática, que ela tenha um serviço deficiente, né? Não se tem isso na motivação, e a motivação parecia ser, então, a questão de custos e economia. Na audiência pública passada, que aconteceu sobre o assunto, houve a declaração de que os custos seriam diminuídos na ordem de, segundo o secretário de administração, de R$ 1.400.000 a R$ 1.300.000 por ano haveria uma economia, porque hoje a MAI custaria R$ 2 milhões por ano, mais que só os custos operacionais sendo reduzidos, cairiam poderíamos ter uma economia na ordem de R$ 1.300.000, R$ 1.400.000. E nós não conseguimos entender essa conta, senhor secretário, a gente não conseguiu chegar nesse mesmo número, até porque a própria AMAI, ano passado, segundo o Portal da Transparência, em 2016, ela teve um custo de R$ 1.800.000 aproximado, e com o pessoal um custo de R$ 1.300.000. Então, como o pessoal, em tese, grande parte dele continuaria, né, não haveria essa redução, eu não consegui chegar nessa conta de R$ 1.300.000, R$ 1.400.000 de economia. Eu acho que seria importante se entender a motivação para essa grande ruptura no sistema, né? E também saber qual é o planejamento em relação
aos servidores da AMAI, que são estáveis, como vai ser esse aproveitamento dele em outros setores do município, né? Se já há um plano em relação a isso, se a gente não corre o risco de ter funcionários em desvio de função, ou que o cargo não possa ser aproveitado em outro local, e a gente tenha, como conhecidamente é no serviço público, às vezes funcionários que só estão recebendo salário e não podem executar porque o cargo deles não existe mais, né? Essa é uma das preocupações. Outra grande preocupação é em relação ao custo desse serviço para o contribuinte, né? Na prática, é a Águas de Joinville que faz esse pagamento, né? Mas não existe nada de graça, isso vai ser repassado depois. Está sendo comentado sempre que seriam de 10 centavos por habitante, com base nos números do IBGE do ano anterior, né? O que daria, então, R$ 556 mil por mês, né? Todavia, analisando o protocolo de intenções da ARES, né, que criou a agência, ela já previa inicialmente 12 centavos para a tarifa de regulação de água e esgoto, de abastecimento de água, e 6 centavos para o esgoto sanitário, né? E, segundo a própria regra de correção do protocolo, esses valores hoje corrigidos seriam 19 e 9 centavos, respectivamente. Então, está um pouco distante dos números que estão sendo alardeados. Aí a pergunta é, qual seria a segurança jurídica para os munícipes, para os contribuintes de Joinville, de que esse número de 10 centavos vai ser operacional, vai ser o número que vai ser efetivo, ou que vai ser efetivo por um bom tempo, que não seja algo apenas de início, aquela famosa estratégia de comércio de fechar contrato e depois revisar números, né? Há uma preocupação em relação a isso. Outra preocupação seria, se, como diz a mensagem do Executivo, o município que aderir tem que aderir com o protocolo na sua íntegra, não pode sugerir condicionantes ou modificações, até porque realmente esse é o texto do protocolo, como nós podemos, nós de início, já aderir sabendo que nós não vamos cumprir o protocolo se o número que nos está sendo oferecido é diferente? Eu até presumo que haja algumas decisões já de diretoria ou atos que não foram apresentadas junto com o projeto, não acompanharam a documentação da ARES, que estejam sedimentando esses números nesse patamar, mas elas não vieram, pelo menos para a Câmara, não aportou esses documentos, então a gente não tem essa segurança em relação à manutenção desses valores, né? A terceira pergunta seria em relação à capacidade, justamente complementando a pergunta anterior, se esse valor... Qual é o valor que é praticado para água, abastecimento de água e regulamentação de esgoto para as outras cidades consorciadas, se não haveria um problema de Joinville ingressar com um custo diferenciado de outras cidades, como é que isso está sendo submetido dentro do Conselho da ARES, entender como os outros municípios vão tratar em relação a isso, até porque, pelo que eu pude compreender do Estatuto, os membros, o Joinville vai ser um membro se ingressar, e o voto é por cabeça, certo? Então, não interessa que Joinville tem 500 e tantos mil habitantes, representar 20, 25% da ARES, da população que a ARES vai agenciar, mas ela continua tendo um único voto dentro da Assembleia Geral, né? Então, acredito eu que tenha que haver um equilíbrio entre os outros municípios também, para entender se Joinville vai ter uma condição diferenciada ou se a ARES está praticando um custo menor do que ela se comprometeu de início. Essa é uma dúvida a ser esclarecida. Outra dúvida é em relação ao tamanho da ARES e a capacidade dela de atender o serviço e a demanda de Joinville, né? Pode ser que os números estejam desatualizados, em função a gente utiliza o portal de transparência sempre ano passado e os próprios números que a ARES passou, mas, a princípio, a AMAI tem um quadro técnico, entre diretores, técnicos e agentes, de 20 funcionários, né? E a ARES teria 25 servidores, né? Então, aí nós temos, em tese, umas duas situações. Ou a AMAI foi mal dimensionada na sua criação e ela está inchada, certo? Que não é pecado também admitir-se isso, né? Ou a ARES possui um quadro reduzido demais para talvez atender o serviço de Joinville e absorvê-la. Essa é uma situação que precisa ser esclarecida. Outra questão é em relação à possibilidade da instalação de uma unidade da ARES em Joinville. Na audiência pública foi colocado que haveria essa possibilidade, até porque já haveria um planejamento, estou encurtando porque para não voltar a falar o que já foi dito na audiência, mas foram as palavras do representante da ARES que haveria um projeto já para a implantação de uma unidade em Jaraguá do Sul, mas se Joinville viesse a integrar a ARES, isso seria deslocado para Joinville. Então, as perguntas nesse sentido são, Jaraguá fica contente com isso, não gera nenhum problema em descumprir alguma coisa já prometida com outro município, né? E qual seria o tamanho dessa unidade em relação a servidores e qual seria o corpo técnico, se teria algum corpo técnico, que, pelo que foi dito na audiência pública anterior, deu-se a entender que não seria um corpo técnico, seria uma unidade apenas de atendimento,
né? Então, gostaria de saber qual seria o tamanho e a dimensão dessa unidade que a Ares pretenderia trazer para Joinville. Ainda também, já consultar a possibilidade, se há, de a Ares trazer a sua sede, porque hoje a sede da Ares ela fica no imóvel próprio, né, junto à FECAM, em Florianópolis, mas Florianópolis, salvo engano, não faz parte da Ares, né, não integra o consórcio. E, lógico, o estatuto prevê que ou seja lá, onde é a sede de criação, onde foi, ou em uma cidade que seja consorciada, né? Se haveria a possibilidade de se trazer a sede para Joinville como um município maior que viesse a vir a integrar. Qualquer consórcio que o município integre no estado de Santa Catarina, ela vai ser um município maior a participar, né? Sem sombra de dúvida. Essa é uma questão. E a outra questão ainda é em relação aí à eventual diferença de experiência de demandas que a Ares tem em relação aos municípios 180, na verdade, né, que hoje fazem parte da Ares, e as particularidades de Joinville, porque os números que a Ares apresentou dão conta que tiveram em torno de 219 atendimentos no ano de 2016, tendo sido tratados procedimentos pela ouvidoria, e só a MAI em Joinville, no mesmo período, teve 300. Então, significa que vocês absorveriam uma demanda já superior à que vocês têm para todos os municípios, né? Então, qual é o planejamento da Ares para conseguir absorver isso? Se há já um planejamento condicionado a um ingresso de Joinville para aumento de corpo técnico ou não, ou otimização de recursos ou coisa parecida, para que se tenha segurança de que o nosso serviço de fiscalização e regulação não venha a ser negligenciado em função de deficiência de tamanho, de pessoal. Seriam essas, presidente. Agradeço a Obrigado, doutor. O relator ainda tem a palavra, vereador Ninfo, se Vossa Excelência assim desejar. Nós ficamos à disposição e temos a complementar à medida que for feitas as respostas pertinentes para que a gente possa deixar bem claro a posição que a Câmara tem a respeito. Okay. Obrigado, vereador Ninfo. Quero registrar a presença do vereador Odir Nunes, do líder do governo, o vereador Cláudio Aragão, bem como também o senhor André Santos, que é o diretor-presidente da AMAI, e o vereador Ninfo já fez, mas faço novamente, do Jaumei Duarte, presidente da Companhia Águas de Joinville. Então, conforme deliberado e conversado aqui inicialmente na nossa abertura deste encontro, dessa reunião, eu vou passar então a palavra a Ares, ao senhor Adir, né? Seu Adir Fácio, diretor-geral da Ares. Vossa Excelência, fique à vontade. Vou ter que inverter um pouquinho o papel aqui. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a vereadora que está presidindo os trabalhos de hoje, os demais componentes da mesa, Miguel, que é o secretário, o presidente da MAI aqui, e os demais participantes. Bem, primeiro nós queremos agradecer essa oportunidade de estar apresentando a Ares aqui e exatamente aquilo que o vereador Ninfo falou. Nós precisamos ter a certeza e o conhecimento, e é importante que se tenha conhecimento. Começo respondendo, antes de falar da ouvidoria. Nós precisamos entender que a ouvidoria da agência reguladora, a agência reguladora não faz o papel da ouvidoria que vai consertar o serviço direto. A ouvidoria, ela tem autoridade para cobrar da agência, da prestadora do serviço, quando ela não atende. Então, a ouvidoria que deve ser usada pelo usuário dos serviços, da prestação de serviço de água, de todos os serviços concedidos, é a ouvidoria do prestador do serviço. E nós verificamos, até vi, a MAI tem lá o 115, a gente vê lá que o 115 é o local onde realmente a demanda das necessidades tem que ser dirigida a eles. Após tendo o protocolo, eu só posso atuar na defesa do consumidor, do usuário desse serviço, no momento em que a companhia Águas de Joinville não estiver atendendo, ou não cumpriu os prazos que existem dentro das normativas das agências reguladoras e da lei do consumidor, enfim. Quando ela não cumprir esses prazos, aí sim, aí a agência reguladora, o que é obrigado ele ter lá no serviço de atendimento dele, e informações, inclusive via a fatura de água, a informação da ouvidoria da Ares, mas não é a agência reguladora, como não é a ANEEL, que vem aqui trocar você não liga para a ANEEL nunca quando faltou luz. Primeiro se liga para
Celesc. A Celesc não atendendo, você faz a reclamação. A mesma coisa a ANEEL, a Anatel, enfim. Esse é o papel da agência reguladora. Então, só para esclarecer, então, nós temos uma ouvidoria, o ouvidor está me acompanhando hoje, inclusive, e nós é cuidar do processo para verificar se ela atendeu dentro do prazo, se ela cumpriu as normativas que dizem lá o prazo de intermitência de água, enfim, todo aquilo que é de direito do consumidor, que a gente defende, porque a agência reguladora ela tem uma função, defender a qualidade dos serviços, a modicidade tarifária, porque não haja exploração, e o equilíbrio econômico-financeiro do prestador. Nós atuamos nos 3 eixos, na defesa do bom serviço, do consumidor, do usuário do serviço e também do prestador do serviço. Porque não adianta nós só atendermos um lado e não o tripé que ele cai, né? Porque se ela não tiver recursos financeiros para continuar fazendo os investimentos, para arrumar o cano quando estourar lá ou comprar um novo motor, amanhã o restante da população fica sem água. Então, essa eu me lembrei por primeiro. Mas eu quero aqui, primeiro, justificar ao vereador, que foi uma excelente pergunta que o senhor colocou com relação aos prefeitos que fazem parte do conselho. Não sei se vocês verificaram aí, a Ares ela é um dos modelos destacados no país. Eu vou dizer para vocês, no país, o modelo de consórcio que foi criado, existem 3 nesses mesmos moldes no país. É a Ares PCJ, que atua em São Paulo, 52 municípios, eles atendem lá 6 milhões e poucos de habitantes. Tem uma só na região de Blumenau, que chama Agir e Nós. Tanto que a Ares foi escolhida, os 2 consórcios, de São Paulo e a Ares, foi escolhido pelo Ministério das Cidades. Eles escolheram 5 agências, do qual estão pagando uma consultoria para essas agências reguladoras, e nós fizemos parte dessas que fomos escolhidos pelo Ministério da Cidade, uma consultoria que está custando R$500 mil para o Ministério, para deixar mais redondinhas as nossas normativas e tal, que ela vai servir de exemplos para o país. No Ministério da Cidade, quando o município qualquer município faça um pedido para eles, para financiamento, para recursos, para o saneamento básico, o Ministério da Cidade vai, através da Secretaria de Saneamento, vai perguntar qual é a agência reguladora. Ela terá que ter as normativas idênticas a essas 5 que eles escolheram, do qual a Ares faz parte de uma delas. Então, o modelo que foi criado aí, os prefeitos que fazem parte, é o seguinte: as associações de municípios, dentro das reuniões, indicam um prefeito para ser candidato ao Conselho de Administração. Desses, na Assembleia Geral, eles escolhem 5. E desses 5, entre eles, escolhem qual é o presidente. Qual é a atividade deles? É aprovar o plano de trabalho e o orçamento. Na parte técnica, não há nenhuma influência por parte dos vereadores, dos senhores prefeitos. Eu quero dizer para os senhores, assim, por que esse formato, na minha opinião, é um dos melhores? Nós vimos aqui que as agências estaduais, e pode citar Santa Catarina, pode citar o Espírito Santo, pode citar Pará, que chegou na época, o prefeito queria fazer troca, o governador queria fazer a troca dos técnicos e tal, mandou para a Assembleia Legislativa uma lei e aprovou a extinção de uma agência, a criação de outra, mudou o tempo de mandato, tudo. Aqui, o que ocorre? Para fazer essas mudanças estruturais, tem que passar nas 182 câmaras, que hoje são 182 municípios que fazem parte da Ares, para eles aprovarem. Então, os senhores verão que, assim, aquilo que ela está descrito aí, não tem assim, agora vai entrar o município tal e ele vai ditar as normas de como se fazer. Não, é um pouquinho mais complicado, porque vai ter que passar aqui para os senhores aprovar uma alteração dentro do protocolo de intenções. Então, ela, na verdade, ela dá uma certa segurança, tanto que é um modelo que vem sendo propagado. Minas Gerais está aí conosco para fazer, lá no norte de Minas, um consórcio igual. O Vale dos Sinos, aqui, que é o ProSinos, está criando uma agência, esteve aí conosco para pegar todo o modelo e nesse formato, porque é onde dá segurança exatamente para a população e para o prestador de serviço. Então, ela dá muita segurança. O Conselho Fiscal é da mesma forma, são 5 prefeitos que são eleitos entre eles. Nós, graças a Deus, aí é um contador, o prefeito,
E o Conselho de Regulação é o conselho que representa a sociedade. São 5 membros da sociedade, eles não fazem parte, não ganham 7 membros representantes da sociedade. Quem nos indica, normalmente, são os conselhos, olha, são nomes tais, os prefeitos, entre eles, verificam o currículo desses nomes. Nós, graças a Deus, temos aí pessoas renomadas, como o professor Canalha, o professor Afonso. O professor Afonso foi um dos fundadores do Planasa, na época que criou o SAMAIS, que tem em Jaraguá, criou a Casan, é um cara de uma extrema experiência. O professor Canalha é consultor da ANA, é consultor do Banco Mundial na área de saneamento, então nós somos agraciados, é uma pena que eles já estão no 2º mandato e, como reza o estatuto, eles não podem ter mais do que 2 mandatos, né? Mas, assim, as indicações desse pessoal é via os conselhos que encaminham, tem que encaminhar no mínimo 3 nomes, e desta lista tríplice, daí os prefeitos votam. Então, a ingerência política dentro da agência reguladora, vereador, só pode ficar muito tranquilo. Ela trabalha exatamente de forma técnica, e o que é bom, porque quando se coloca em discussão com a população participante, com os vereadores, que obrigatoriamente tem que assinar para fazer qualquer mudança dentro do protocolo de intenções, vocês verão que ela não é assim tão fácil de alguém chegar e sobrepor a vontade dele, tá? Então, essa é uma explicação que eu queria dar. Deixa eu ver o que eu consegui anotar de respostas que ele está me pedindo. Então, sobre o Conselho de Administração, é isso. As custas. Com relação às taxas, todas as taxas que estão dentro do protocolo de intenções, e elas não podem serem alteradas, ele tem que ser assumido na íntegra. Por quê? Porque qualquer alteração que seja proposta aqui, eu tenho que propor para todas as câmaras de vereadores. Hoje, 182. Então, tem uma certa dificuldade. Mas as taxas que estão aí, doutor, na verdade, elas são instituídas, essas taxas. Ali é a instituição das taxas. Isso aí é o máximo de que elas podem ser cobradas, são todas essas taxas que estão instituídas aí. Vocês podem ver que, por exemplo, nos resíduos sólidos, tem a varrição, tem o transbordo, tem a disposição final, e nessas taxas, na verdade, não há nem a contraprestação de serviço, porque por que ela obrigatoriamente tem que ter? É porque na Lei de Saneamento Básico, a 11.445, ela faz essas definições. Só que não há contraprestação de serviço nosso, e nem os municípios demandam disso. Porque em nem todos os municípios, e no Brasil muito poucos, você tem isso separado. A concessão da varrição é para uma determinada empresa, principalmente privada, não a terceirizada, porque a terceirizada, quem autoriza as taxas, aumento de taxas, são os senhores vereadores. Então, na verdade, com relação à varrição, pode ter uma empresa que faça, com relação ao transbordo, pode ter uma empresa, a administração do aterro pode ser de outra, e por isso essas várias taxas, se você tivesse que fazer o controle de cada uma. Hoje, por exemplo, apenas é cobrado, embora esteja aí na disposição final, que é lá no aterro, que é onde a gente faz a fiscalização hoje, 1 centavo por habitante, não 3, como ele está aí. Por quê? Porque quem define a taxa é de acordo com a programação orçamentária da agência reguladora, são os prefeitos. E isso está em ata, tá? De que se juntou, por exemplo, uma das taxas que é os serviços de abastecimento de água e de esgoto, juntou-se num só, porque os senhores prefeitos verificaram, não, a Ares é um consórcio público, que é dos municípios, passa a ser uma autarquia do município, e ela não visa lucro, então ela tem que cobrir apenas os custos dela. Como ela tem superávit todos os anos, vamos deduzir a tarifa. Então, como a taxa está aí, de 12 centavos para o abastecimento de água e 0,6 para o esgoto, juntou-se, foi isso ainda em 2015, essa decisão dos prefeitos, e juntou os 2 serviços por 10 centavos por habitante. Isso é que passou. E para fazer a alteração, tem que fazer uma Assembleia Geral, tem que ser divulgada, nós somos um órgão público, de direito público, tem que fazer publicação no diário, nós usamos o Diário dos Municípios, que é o DOM, até eu vi que vocês estão fazendo uma alteração aqui, que é um consórcio também, que é o SIGA, né? Funciona lá junto conosco, numa sala no piso superior. Nós também temos que publicar e tem que ser chamado a Assembleia Geral para fazer qualquer alteração, não subindo daquela que está aprovada aqui por vocês no protocolo de intenções. Então, quanto às taxas, muito tranquilo isso, porque já faz desde 2015 que é cobrado 10 centavos por habitante,
E por que os 10 centavos por habitante? Se nós pegarmos a agência do Estado, que cobra 0,9% sobre o faturamento, eu não conheço, porque a gente ainda não tem esse relacionamento, mas não sei quanto é que é o faturamento mensal da Companhia Águas de Joinville, e vocês verão que, eu vou citar Florianópolis, que foi onde o prefeito nos convidou para bater um papo lá para eles ingressarem no consórcio, e a gente verificou quanto é que é. Florianópolis paga de taxa para a agência do Estado 210 mil. Se eles entrassem para a Ares, custava 448 mil por mês. Então, na verdade, é um terço. Eu aqui não sei o faturamento da Companhia de Joinville. 200 ano. Isso dá mês. Então, é só multiplicar 0,9, a agência do Estado teria essa cobrança. Então, a gente viu que na escala da prestação desse serviço da regulação, o consórcio se tornou, na verdade, bem mais barato para todos os municípios. Por isso que, só nesse ano, nós tivemos mais 6 municípios e tem mais 3 leis em câmaras tramitando para o ingresso no município. Então, uma preocupação do que eu acho válido também é a capacidade técnica da Ares. A Ares, na verdade, não tem lá, hoje, nenhum, desculpem aqui os políticos, mas não tem nenhum ex-político. Se nós pegarmos, por exemplo, a Gerges, que é lá do Rio Grande do Sul, você vai verificar que é ex-prefeito de não sei aonde, ex-deputado de não sei aonde e tal. A Ares só tem, dentro da equipe dela, técnico. Nós temos um advogado, porque obrigatoriamente a gente tem que ter, nós temos um contador, porque o estatuto nos permite isso, eu que sou administrador e advogado também, então, na verdade, o diretor-geral tem que ser da área, dessas áreas para administrar, e o restante, o nosso ouvidor foi buscado, ele já com a especialização na área de ouvidoria, senão não poderia entrar. E o restante são engenheiros sanitaristas, engenheiro civil, engenheiro ambiental e biólogo. Né? Hoje, falando em biólogo, o nosso biólogo faz parte da comissão do Ministério da Saúde no estudo das mudanças necessárias na 2914, que quem é da área aí sabe o que a 2914 implica aí para toda a situação. O José Mora é da Ares e faz parte da comissão do Ministério da Saúde nesse sentido. Para ajudar, qual é a nossa intenção? Ajudar os municípios, e não que só venha a carga feita lá de cima do escritório e passa, porque nós temos algumas situações, o advogado falou e eu quero aqui confirmar. Nós sabemos que a diferença de regular e a diferença de prestar o serviço, tanto no esgoto quanto do abastecimento de água de Joinville, é diferente de Guaramirim, que é aqui do lado. Cada município tem a sua particularidade. Nós falamos isso lá na Associação Brasileira das Agências Reguladoras. Nós temos, o nosso Brasil tem 12% da água doce do mundo. No entanto, o maior volume de água doce está no Amazonas, e temos a menor população, e aí nós temos o oeste catarinense, com pouca população, mas sem água. Tem o Nordeste que é seco, temos lugares que é enchente seca, que é a nossa região aqui, por exemplo. Então, cada situação a gente tem que pensar ela diferente, não adianta a gente criar uma normativa, tanto que agora houve uma tentativa, senhor vereador, do presidente Temer, em acabar com todas as agências reguladoras na área de saneamento e criar uma apenas nacional. Nós fomos chamados, fomos a Brasília, lá na ANA, a ANA disse, não há condições, eu sou uma agência nacional dos recursos hídricos e não tenho capacidade, não conheço, porque a situação hídrica de Joinville é diferente da de Jaraguá, que é aqui do lado. Então, nem vamos falar do oeste, agora vocês imaginem do sul para o norte. Ela tem que ser vista, cada local, com as suas particularidades. E isso é uma preocupação nossa, sim. Nós temos um concurso público aberto, já feito, né, dependendo apenas de chamar o pessoal, e há, na verdade, à nossa disposição, aquilo que o diretor Ricardo falou aqui da outra vez, a gente está disposto a colocar um corpo técnico aqui. Esse corpo técnico, nós não vamos ficar o dia inteiro em cima da Águas de Joinville, verificando. Ela tem regras e nós temos uma normativa, ela tem que seguir aquela normativa, que ela não diverge daquilo que rege a 11445, né? Tá, inclusive, no site, para vocês verificarem, está sofrendo algumas pequenas alterações agora, em razão da consultoria do Ministério das Cidades, mas vem para melhorar, não para trazer mais transtornos, e essa normativa,
ele pode cumprir sem eu estar o dia inteiro fiscalizando ele. Mas nós teremos, na verdade, no mínimo 2 engenheiros exclusivo para atender a região aqui. Essa é a nossa proposta, a nossa disposição. Então, assim, ó, nós podemos, na verdade, até buscar, e isso é uma facilidade que a gente tem, de buscar servidores de municípios onde tem para colocar à disposição, né? Ou então chamado concurso, né? Nós temos 2 servidores de município, um numa região de Chapecó, porque, respondendo também como é que nós atendemos esse tamanho de municípios, nós temos um escritório junto à MOSC, que é a Associação de Municípios lá em Chapecó, com um engenheiro que atende aquela região, um na região de Rio do Sul, que está sofrendo bastante, porque não está conseguindo nem trabalhar, está todo alagado lá, né? E outro na região do Extremo Oeste, em Maravilha, junto com as associações de municípios, que a gente tem uma ligação para não estar fazendo 2 serviços ao mesmo tempo, né? Então, a gente faz esse trabalho. Então, a gente sabemos da responsabilidade de assumir Joinville, do tamanho que é Joinville, mas nós temos a certeza que, como agência reguladora, na verdade, você não tem um papel de estar executando o serviço. É, na verdade, uma consultoria e cobrar quando você, na verdade, precisa, quando há alguma direção. Nós fazemos audiências públicas nos locais, sempre que houver, que não for só o reajuste de tarifa, por exemplo, que é um dos fatores, só para colocar para os senhores também, no dia, agora em julho, se eu não me engano, é dia 13 ou 14, nós fomos escolhidos e será feito aqui na Ares, em Florianópolis, um estudo que participará alguém do Ministério das Cidades, do projeto Regulação, para juntar, inclusive, os prestadores de serviço, para dizer, olha, o porquê que nós precisamos ter tanta reserva para novos investimentos e tal. Então, a gente está fazendo isso e nós estamos bastante preocupados. Sabemos, senhores vereadores e o advogado que nos questionou aqui, da responsabilidade grande que é assumir Joinville. Porque, além de ser o maior município do estado de Santa Catarina, nós sabemos que ainda tem muitos investimentos a serem feitos nessa área de saneamento, né? Todo o saneamento. Como aqui houve uma proposta de que, se eles entrassem com a Ares, a princípio nós só faríamos a regulação, porque a Ares atua nos 4 eixos do saneamento básico, né? Que é a drenagem pluvial, muito complicado, porque a drenagem pluvial não existe nem legislação que define isso, nos resíduos sólidos, no esgotamento sanitário e no abastecimento de água. Então, houve um pedido para que, se a agência viesse atuar aqui, para que a gente atuasse no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Sabemos da nossa responsabilidade, estamos convictos que nós vamos fazer uma boa atuação aqui, precisamos da parceria dos senhores vereadores, é importante, porque vocês estão no dia a dia, nos diversos cantos da cidade, para nos dizer, para nos cobrar e dizer também que nós seremos uma autarquia do município. Embora ela tenha vários donos, o município faz parte. Ele tem todo, não só o dever, mas o direito de cobrar da agência a sua participação. O que nós precisamos deixar bem claro é que, assim, a prestação do serviço é da Companhia de Águas de Joinville, é eles que prestam serviço. Nós fizemos a regulação econômica e a fiscalização do serviço para que tenha qualidade. Eu não sei, vereador, se conseguir responder, se tem mais algum questionamento que... Era isso? Então, senhores vereadores, nós estamos à disposição e não só para isso, temos a certeza que se a lei for aprovada, passará a fazer parte do consórcio, nós estaremos aqui muitas vezes em discussão com vocês sobre os assuntos, que eu acho que isso é salutar e é importante. Muito obrigado. Obrigado, senhor Adir. Eu satisfeito, então? Fala, então, por gentileza, ali no microfone. Isso mesmo, então era essa questão só para complementar. Tá, ok. Eu concedo a palavra, nesse momento, a MAI, o senhor diretor-presidente, André Santos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é André Santos Pereira. Eu sou servidor público da Prefeitura há 15 anos como contador. Fui convidado pelo então prefeito Dudeler para conhecer a agência e se apropriar das informações lá.
e fazer um levantamento sobre em que molde estaria essa agência reguladora com relação aos custos da existência dessa agência. Eu não peguei a informação anterior, mas eu tenho aqui os balanços que são encaminhados todo mês para a Câmara de Vereadores. De cabeça, a gente já tem esses números, mas eu faço questão de passar pelo menos os números de 2009 para frente, que são os fechamentos anuais contábeis, né? Então, perdão, vamos lá. De 2009, perdão, 2009. A agência reguladora custou aos cofres do município, não do município, porque o recurso que provém à agência reguladora, ele já foi de 3% da taxa, a taxa regulatória já foi de 3% em Joinville, no passado. E à medida que a agência começou a ficar superavitária, a gente foi diminuindo esse valor, porque, como diz o pessoal da Ares, a função da agência não é ter lucro, e sim cumprir as suas atividades. Então, em 2009, R$ 1.817.911 de despesa. Em 2010, R$ 1.821.795. Em 2011, R$ 1.850.105. Em 2012, R$ 1.863.462,99. Em 2013, R$ 2.078.688. 2014, R$ 2.390.948. 2015, perdão, eu parei em 2014, vereador. 2015, R$ 2.053.333. E 2016, R$ 1.944.872. Bom, esses foram os valores que a gente tem em lançamento contábil oficial, né, validado pelo Tribunal de Contas, e esses valores servem basicamente para quê? Custear as operações da agência. Hoje nós temos o corpo de 20 servidores. Desses 20 servidores, já temos uma distorção, ao nosso ver, né, como técnico também, de que temos um excesso. Né, se eu tenho 20 servidores, ter 8 cargos de confiança é um exagero. Né, e essa foi uma constatação que a gente teve lá na agência, que demasiado esse volume de cargos, né, não há necessidade de tanto. Ao longo do período em que eu estou lá na agência, a gente percebeu que a agência, ela se criou, ela foi criada, desenvolvida para iniciar o trabalho quando o município ele fez a troca entre Casan e assumiu o sistema. Né? Então, a ideia inicial de constituir a AMAI, a ideia, o cerne da construção da AMAI, era esse, somente esse. Tá? Então, a lei de criação da AMAI, lá nela, na própria lei, já dizia que era esta a finalidade dela. Né? De promover essa captação de informações da Casan, né? De conhecer os ativos regulatórios existentes, que eram muitos e sempre foram uma caixa preta. Né? A Casan sempre manteve isso muito em segredo. Até hoje, né? Há divergências entre a AMAI e Casan, proveniente de coisas lá do passado, análises que eles fazem, e que a Casan, por ser uma empresa inchada, né? Muito inchada,
ela tem um custo mais elevado. Então, a companhia cresceu, né? A companhia constituiu uma equipe técnica capaz de atender a sua demanda, e a agência reguladora ficou o quê? Ficou aqui ela, essa função de regular. Só que a própria Lei 11.445 fala, ela já inicia falando que a prioridade seria para os consórcios e para as diversas formas de se administrar uma regulação que não o município. Se não, vejamos, eu sou um servidor e sou nomeado pelo prefeito. Eu vou usar uma expressão, mas cadê a independência da regulação? Não é? A partir do momento que a regulação passa para as mãos de um ente independente, realmente independente, né? Que não tenha nomeados daquela prefeitura, ela consegue, eu tenho certeza disso, porque eu também estudei isso antes de vir trazer isso para vocês, né? São os casos que o próprio Adir falou, são as experiências exitosas que, ao longo desse ano, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer nesse Brasil afora, dos modelos de consórcio e dos diversos modelos que são, sim, modelos mais enxutos. A atividade de regulação, propriamente dita, ela consome da gente ali 60% da minha carga horária de trabalho. O restante, o pessoal fica ali. O próprio Adir também falou, eu não vou ter 2 engenheiros o dia todo na rua, gente. A companhia tem normas, tem as atividades, as rotinas dela, e ela tem que cumprir essas rotinas. As atividades da agência são realmente a política tarifária. Esse é o carro-chefe da agência reguladora, né, para que haja essa modicidade tarifária. E, obviamente, sim, cuidar também dos serviços de ouvidoria. Mas, novamente, puxando o gancho do Adir, nós temos hoje, se não, a ouvidoria da Águas de Joinville, a ouvidoria da Prefeitura e a ouvidoria da AMAI. 3 instâncias de ouvidoria. A economicidade, cadê o princípio da economicidade? Certo? Então, é nesse sentido que a gente fez esse trabalho, ajudou a fazer essa leitura com o seu prefeito, uma leitura técnica, não é uma leitura... a gente tem um sentimento com relação a toda aquela bagagem adquirida pela agência, porque ela é fruto de muito trabalho daqueles servidores. Muito trabalho. Muito conhecimento, e esse conhecimento vai ser repartido com a Ares. Nós já fizemos essa abertura já com os nossos servidores para que a gente possa passar para eles um pouco mais do que é o detalhe da Companhia Águas de Joinville, o detalhe da rede de tratamento, obviamente também com o apoio da companhia, né? Então, a questão do custo, realmente, um ou outra pessoa pode comentar assim, mas espera aí, vocês vão fazer o que com esses servidores? Vocês vão redistribuir eles na prefeitura? Sim, são servidores efetivos. Num cenário em que estamos, onde as prefeituras não conseguem pagar as suas contas, né? E nós estamos aqui redistribuindo a nossa equipe, otimizando escala, pegando profissionais de grande conhecimento e ajudando em outras áreas essenciais da nossa prefeitura, eu não consigo me sentir saudosista com relação a isso. Eu acho que isso realmente, é a minha opinião enquanto contador, é tecnicidade, realmente. É economia de escala, certo? E,
obviamente, se adequar àquilo que foi a legislação precursora. A 11445, ela já colocava isso nos trilhos. Obviamente, como Joinville precedeu a 11445, ele criou o seu modelo. E esse modelo, depois que a companhia absorveu a demanda dela, ele se concentrou enquanto agência reguladora, obviamente, cumprindo seu papel. Eu creio que é isso, senhores. A minha opinião realmente ela é técnica, é voltada nisso. Eu não tenho como agir como um presidente politicamente falando. Senhor vereador. Não, só aqui, comigo. Terminei, sim. Ok. Então, conforme nós havíamos, nesse momento ainda vou deixar a palavra, isso foi acordado com os senhores vereadores, deliberado e acordo com a Comissão de Finanças e Comissão de Urbanismo, a palavra ainda está com o Executivo Municipal, se houver alguma... Ok, não, é sabido disso. Sendo assim, eu passo agora, inicialmente, aos integrantes, ao relator, novamente, a palavra, depois para os integrantes da Comissão de Urbanismo e de Finanças, e aí, posteriormente, os senhores vereadores que participam dessa... Vou sentar ou posso Fica à terminar? vontade. Antes, porém, eu peço ao corpo técnico que informe ao plenário da Casa que as comissões estão reunidas e, em virtude, hoje temos tribuna livre e a ausência de mais de 6 vereadores aqui, fatalmente pode criar um constrangimento ali para os nossos convidados. Então, peço que informe oficialmente lá a secretária que anuncie no plenário. Então, concedo a palavra ao relator, vereador Ninfo, e, posteriormente, aos vereadores que já se inscreveram. Pois não, eu realmente quero agradecer a atenção do senhor Adir, que foi bastante esclarecedor, assim como o senhor André, e deixar mais uma vez consignado a nossa preocupação, que todo esse procedimento foi feito para que se houvesse redução de custos, né? E, de fato, vai haver uma redução de custo, uma vez que assuma esse processo. Todavia, aí a pergunta, né, que o senhor respondeu, mas que esse custo todo que a agência tinha hoje vai voltar para a prefeitura, ou seja, então não vai haver economia de fato, né? Esses valores estariam sendo, de alguma forma, mantidos na folha, acrescido o custo que a Aires vai colocar nesse processo, né? Então, a gente fica um pouco na dúvida. O prefeito está coerente na sua atitude, na sua postura para economizar, para reduzir tudo mais. Agora, a máquina está armada. Bom, desarmamos a máquina, levamos para as bases todas e continuamos agora gastando 500, 600 mil reais adicional por mês, já que, com exceção dos 8 cargos de confiança que o senhor falou, que nós não conhecemos os valores que isso significa, mas que, de alguma forma, tem influência no caixa da prefeitura, que é no bolso do povo, que da onde sai esse dinheiro todo, né? O senhor me perdoa, vereador, eu esqueci de fazer essa distinção. O custo de folha de pagamento é da ordem de 1.300.000 e alguma coisa. Sim, temos aqui esse número. Isso. 1.316.000. Isso. Desse valor, até os 2 milhões, que hoje está em média, 1.800.000, então, são 700 mil reais. Então, esses 700 mil reais deixarão de ser contabilizados. Então, há uma redução. Como receita, né? Não, senhor, como despesa. Como despesa. A despesa custa 2 milhões. Então, Sim. eu digo, Sim, os contratos certo, que certo. hoje, né, Ok. estão aí vigentes, né, então dão na ordem aí anual de 700 mil reais. 650, a gente, obviamente, quando chegou lá na agência, por ser contador e por gostar de deixar a coisinha mais ajeitada, a gente andou cortando um carro aqui, um excesso ali, para dar uma enxugadinha. Que o número que nós tínhamos, o senhor falou 1.944.000 no ano de 2016, né? Uhum. Na transparência aparece 1.826.000 como receita da AMAI. Para uma despesa de 1.300.000, sobrava 500 mil, ou seja, esses 500 mil nós vamos pagar agora para a Aires. Então, ficou tudo igual, não houve mudança no processo, né? Daí que surgiu a dúvida, sabe, por causa
em razão porque nós fizemos essa convocação toda, esse convite todo, para a gente esclarecer esse processo, né? Aonde será aplicado essas pessoas, de que forma, de fato, o município possa economizar, racionalizar o processo e assim por diante, né? E além do que depois também vou pedir mais um esclarecimento, a questão da ação dos técnicos em Joinville, uma vez que, muito bem foi dito aqui, que a nossa agência, nossa Companhia de Águas, ela é demandada, porque a população de Joinville, pelo seu próprio porte, pela sua grandeza, acaba aprendendo a movimentar esse ambiente, que vai exigir deles uma ação, né? Daí a pergunta também, há como trazer uma sede, um setor para cá, onde as pessoas estejam mais próximas para fiscalizar, que é o papel deles, fiscalizar, o João Almeida lá botar realmente o chapéu na cabeça do João Almeida, que é o que nós precisamos, afinal de contas, né? Isso. Que bom. Obrigado, ministro. Exatamente. O senhor repetir foi A importante. soma dos valores, senhor vereador, dos cargos em comissão, mais os salários, dá esse 1.300.000. Se eu juntar a eles também despesas administrativas, aí eu chego nesses 2 milhões, como o senhor pode perceber ali. Tá? Então, assim, para nós, por mais que a gente reduziu esse valor, né, na nossa oportunidade de estar lá na agência, ainda é um custo elevado para o município. Ok. Com a permissão da vereadora Tânia, concedo a palavra aos integrantes da Comissão de Urbanismo e Finanças. Não havendo quem queira se manifestar, então, concedo a palavra ao vereador Odi Nunes. Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero cumprimentar todos os meus nobres pares e eu tenho algumas divergências. Eu gostaria de dizer que quando nós criamos a AMAI, em primeiro lugar, eu era diretor da Companhia de Águas e sempre defendi que a Companhia de Águas fosse, a água e esgoto fosse explorado pelo município de Joinville, mesmo sendo diretor da Companhia Catarinense de Água e Esgoto, porque nós entendíamos que a Joinville era o que mantinha o resto da cidade. Por isso que nós aqui não tivemos investimentos por parte da Casan, exatamente porque nós tínhamos que fazer os investimentos, nivelar a qualidade de vida dos catarinenses. Mas a qualidade de vida dos catarinenses, elas não poderiam ser feitas às custas da população de Joinville. Isto é, os recursos nossos aqui iriam para o Caixa Geral, e o Caixa Geral ia lá em Bela Vista do Toldo implantar lá a sua rede de água, que era deficitária. E a Casan, então, tinha que bancar, Joinville, que tinha que bancar a questão da qualidade de vida desses municípios. Portanto, ela era deficitária, né? Nos municípios deficitários, nós que tínhamos que arcar com a despesa. E eu tive um posicionamento, mesmo sendo diretor da companhia, eu defendia que a Casan deveria ser extinto o contrato com ela aqui em Joinville. E fui muito bem respeitado pelo governo a mim, porque isso era minha opinião. E ele também sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria se acabar, porque as companhias elas foram implantadas em função de um sistema nacional, à época do militar, em que para você ter só podia ser companhia, recursos para investir em água e esgoto tinha que ser da área, tinha que ser do Estado, tinha que ser a estatal. Eu só queria dizer, André, o seguinte: quando nós criamos a companhia, quando nós criamos a AMAI aqui, a AMAI era para ter um trabalho mais abrangente. Ela era para regular, porque nós sabíamos que futuramente, que logo a Barra Velha viria com a sua companhia própria, que Barra do Sul ainda
caminhando mais um dia, vai chegar lá, Araquari está indo para isso, São Francisco do Sul, Garuva, né, que tinha 2 redes de água lá em Garuva, que nós entramos com uma ação para derrubar a rede particular de água, demorou 10 anos, mas conseguimos fazer com que a rede do Seu Paesa fosse estancada, não podendo mais produzir água para a população de Garuva. E que também a agência AMAI, era também para cuidar do transporte coletivo e também da coleta de lixo, dos resíduos sólidos, etc. Isso era a visão nossa naquela época. Nós, à época, passamos 3% da receita do município para a AMAI, porque ela tinha que se estabelecer, e como de fato se estabeleceu, e depois, quando se estabeleceu, nós voltamos para 2% da arrecadação, que nós achamos que é muito dinheiro para a água de Joinville. Agora, eu queria dizer, se você, André, falou aqui que nós temos lá 8 cargos, e se o governo Udo já havia visto isso lá atrás, é só ele mandar para a Câmara, que a coisa melhor que eu gosto e sempre gostei foi cortar cargos. Certo? Quando você corta cargos, você deixa de jogar o dinheiro fora. Mas naquele momento, talvez, era preciso. O que não aconteceu no governo do Calite, tanto é, para não ter ingerência política, o presidente ele é nomeado pelo prefeito, ele tem que nomear 2 anos, fica 2 anos num governo e mais 2 anos no outro, ele é imexível, e aprovado pelo Conselho. Portanto, não procede, não justifica que você venha aqui e diz, porque nós temos 8 cargos de confiança. Se você chegou lá e dissesse, eu vou tocar a AMAI com 2 cargos de confiança, então você deixou chegar aonde chegou, porque era só mandar aqui para a Câmara, que é a coisa mais, eu sempre gostei de cortar cargos, né? Isso é o que eu mais tenho. Aqui também, com relação às ouvidorias, me desculpem, está aqui o secretário, mas o que nós temos mais aqui recebido, ao menos eu, é de que o 156 da Prefeitura liga-se, e nela não atende. Agora, caro Ninfo, no poder público, a gente, claro, nós temos que olhar que existe 2 coisas, nem sempre o bom preço é o melhor produto. Eu acho que, e também eu quero dizer como vereador, nós somos a maior cidade de Joinville, Jaumei, parabéns lá pelo trabalho seu, mas eu lamento profundamente, aqui teria que ser a raiz, o consórcio teria que ser aqui, não daquilo, é a mesma coisa que eu quero falar com algum banco, eu ligo lá para Hong Kong, para depois vir a resposta para cá. Nós não podemos deixar de forma alguma, tem que ter pessoas aqui, onde as pessoas vão dar. Até porque também, quero dizer, André, poucas pessoas, não houve uma divulgação de que a AMAI tem uma ouvidoria. Né? Se gasta isso e nunca disse, se a companhia de águas não está atendendo, liga para a ouvidoria da AMAI. Mas a população ela não é muito esclarecida. Então, eu quero dizer para vocês, eu só queria saber quanto é que a AMAI hoje tem no caixa, ou em caixa. Que isso, vereador Fábio, é interessante, nós sabemos, porque não é o dinheiro, não é da AMAI, o dinheiro é meu. Em 31/12/2016, 4.918.248,41. Deve.
O recurso vai ser transferido, por aprovação dessa Câmara, para um fundo, um fundo municipal, que é o fundo que nós criamos, também por lei aprovada por essa Câmara, a partir da extinção da MAI. Então, o valor todo ele vai para a gestão da Secretaria de Meio Ambiente, é o Fundo de Saneamento Básico, onde ele vai ter as prerrogativas de investimento em saneamento básico, conforme preconiza a lei. Então, esse recurso ele vai ser transferido na sua íntegra, o saldo, né, vai ser transferido na íntegra para esse fundo. Mas não vai para o fundo de Meio Ambiente, municipal de meio ambiente? Não, são coisas distintas. Ele vai, aprovado pela reforma administrativa, ele vai para o Fundo Municipal de Saneamento Básico, conforme preconiza a lei maior, que é a necessidade da estruturação do fundo financeiro. Então, ele vai para lá. E os equipamentos, porque à época nós foi comprado muitos equipamentos, né? Porque é tudo patrimônio conforme a do lei município, né? aprovada agora, em início do mês de janeiro, dia 25 de janeiro, todos os equipamentos vão todos eles para esse fundo. Todos os equipamentos. Obrigado. Senhor presidente, eu só não olhei aí, mas quero perguntar aos técnicos, para que a gente não tenha, aqui nós devemos aprovar e discutir, esse é o objetivo do parlamento. Se esse projeto está direcionado para a Comissão de Economia Popular, da Comissão de Participação Popular, porque alguém pode questionar, porque isso envolve a população. Então, não custa se fazer o trâmite até na casa, assim nós o fizemos quando criamos aqui o consórcio CIS-Nordeste, de saúde, que hoje funciona excelente. Eu sou favorável aos consórcios, muito mais barato, muito mais prático, muito mais eficiente, muito mais barato. Então, os técnicos têm que dar uma olhada para que alguém não entre com uma ação ali que não fez a tramitação correta aqui no Legislativo, que, do meu modo de vista, vereador, deve passar pela Comissão de Participação Popular. Até porque é bom, secretário, Miguel, para que a população saiba, isso custa tanto, agora nós vamos contratar o serviço por tanto. Agora nós também temos que olhar a eficiência desse serviço. Fica à vontade, secretário Miguel. Eu não domino o regimento da Câmara, não domino nem os processos. Mas nós fizemos uma audiência pública aqui há 2 semanas atrás. Mais precisamente no dia 26 de dia abril. 26 de abril, e isso foi para a população participar, e tinha um grupo importante aí. Então, a audiência pública para a população participar, me parece que foi feita pelo regimento da Câmara. Eu não entendo nada de regimento da Câmara. Só queria contribuir. Mas a comissão técnica que tem aqui, que é de participação popular, que eu entendo que deva passar, cuja presidente é a vereadora Tânia, para que não atrase mais o processo. Não é verdade? Porque a mãe depois aprova, vai ali no judiciário. Então, eu quero sugerir que os nossos técnicos da casa consultem aqui o encaminhamento para esse projeto ser discutido na Comissão de Participação Popular. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Palavra ao relator, se entender que tenha que ser feita alguma observação, fica à vontade, vereador Ninfo. Presidente, nós nos damos por satisfeitos pelas explicações, pelas informações, e vamos levar o assunto adiante para a última avaliação interna nossa e dar o prosseguimento que manda a lei. Obrigado. Sendo assim, eu quero novamente agradecer a presença dos senhores secretários, os nossos visitantes aí da Ares, o senhor Adir e Luiz, que Luiz, pela segunda vez, participou nessa, eu ia fazer até esse registro no dia 26 de abril, se não me falha a memória, nessa audiência pública, onde participamos em 3 comissões, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e também a Comissão de Urbanismo. Sendo assim, nada mais a registrar, me cabe aqui apenas a encerrar a Comissão de Urbanismo. Passo a palavra à vereadora Tânia e agradeço a oportunidade de estar conduzindo aqui ambas as comissões. Obrigado, vereador. Agradeço a participação de todos e também encerro a Comissão de Finanças da 18ª reunião ordinária. Muito obrigada.
Garuva também, aqueles dois sistemas. Não é fácil, né? Não, ele está fornecendo nada. Pode estar lei no século XXI, fornecendo água para a população sem tratamento. É que a água descarga aqui. Mas para eles são. Um abraço. Um pedido desse, viu? Trabalha na casa? Quem registra as fotos que poderia nos mandar por e-mail? Deixaria com quem? Eu diria um cartãozinho que eu possa pedir para alguém mandar. Pode perguntar para o meu gabinete, mas eu vou falar certinho. Então tá. Aí você, na ligação, você Só o Dragão. aí na ligação você fala que você está dessa comissão. Vereador. Tá bom. Que a menina não quer me falar no plenário. Se o senhor subir, eu vou explicar. Não, deixa que eu depois a gente contar. Obrigado também. Quantas vezes for necessário. Então, ali para esclarecer, né? Obrigado. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. A gente espera, aguarda aqui a manifestação e depois conversamos. Já uma. Valeu, Miguel. Não,